Olá amigos, vamos então terminar o capítulo 4 sobre feiras internacionais e missões comerciais ao exterior. Nós vimos a fase de critérios de seleção, a fase de preparação durante a feira e hoje nós vamos examinar o que nós temos que fazer depois da feira, quando a gente volta para casa, para a empresa, e como organizar uma missão de negócios no exterior. Eu confesso a vocês que muitas vezes a gente joga fora o investimento feito para a participação na feira no depois-feira. Por que no depois-feira? Porque a gente volta para a empresa, ficamos ausentes da empresa tipo 5 dias, uma semana, o que for. Aí encontramos uma série de assuntos atrasados, damos prioridades às tarefas que ficaram atrasadas, talvez a gente não tenha tantos assistentes, então temos que fazer tudo nós, e acabamos deixando de lado os contatos, as ações a serem feitas logo depois da volta na nossa empresa. Se a gente não for muito tempestiva, nós vamos perder o investimento. Temos que lembrar que a gente que visitou nós, no nosso stand, talvez deve ter visitado 5, 10, 15 outros concorrentes. E a paridade de condições, quem for mais rápido, quem tiver mais tempestividade, talvez tenha mais chance da gente se nós deixarmos resfriar o contato. Então, importantíssimo depois feira. O que nós então vamos realizar? Não vai numa feira como expositor se você não conhece a feira como visitante. Vamos agora fixar os conceitos mais importantes. Continuamos o nosso capítulo primeiro do curso O Exportador, a gestão competitiva da internacionalização da empresa. Procura fazer essas perguntas. Os benefícios que o produto apresenta no mercado interno terão a mesma atratividade no mercado externo? Quais são as especificações técnicas que o produto deverá ter? Poderão ser diferentes. Eventuais modificações no produto exigirão uma qualificação diferente do teu pessoal? Talvez você tenha que sofisticar o produto. Talvez você tenha que mudar a máquina que você está fabricando. Talvez, no lugar de ser uma máquina, não sei, com eletrotécnica, tem que ser com mecatrônica. Então, isso exige mais qualificação do pessoal. Uma outra grande pergunta: será possível você exportar o produto 100% fabricado na tua empresa? Ou você vai ter que delocalizar uma linha de produção? Ou você vai ter que exportar partes e peças, tipo 60%, 70%, e o resto ser fabricado do outro lado, para reduzir custos, reduzir impostos, dar um caráter um pouco nacional ao produto no mercado importador. Verificar se os produtos concorrentes têm o mesmo tratamento em relação a taxas e impostos. Por exemplo, se eu exporto vinho da Itália para o Brasil, o meu produto não vai ter o mesmo tratamento que tem vinho produzido na Argentina e no Uruguai, porque a Argentina e o Uruguai, a paridade de condições, eles fazem parte do Mercosul. Provavelmente o meu produto será taxado mais dos produtos dos meus concorrentes, então o tratamento será diferente. Como se apresentam os produtos da concorrência? Visitando feiras você poderá tirar essa dúvida, ou navegando em internet. Quais são os principais canais de distribuição existentes para o produto? Porque pode ser que você tenha que mudar. Se você no Brasil vende por internet, na Itália, por exemplo, onde a venda por internet é muito menor do que no Brasil, você vai ter que buscar um distribuidor, um consórcio, uma filial, um agente. As homologações técnicas também são válidas para o mercado selecionado.
Você pode ter a melhor homologação, mas o pessoal lá fora pode dizer, não, isso não vale para mim, eu quero a homologação. Se você vende produtos elétricos nos Estados Unidos, tem que ter a homologação da UL, Underwriter Laboratory. Ou se você vende alimentos, tem que ter o tal do FDA, Food Drugs Administration, no caso dos Estados Unidos. Há novas normas de segurança a ser observadas que podem ser normas diferentes das normas existentes no Brasil. Um outro tema é a integração gerencial. Pela minha experiência pessoal, eu trabalhei como gerente de exportação na Itália, como gerente de exportação no Brasil, e cheguei à conclusão, infelizmente, que é mais difícil vender a ideia da exportação na empresa do que vender o produto lá fora. O teu primeiro concorrente, provavelmente, é o teu colega que está sentado ao teu lado, se ele é de um outro departamento. Isso porque, quando a empresa inicia a exportação, mas sem antes ter criado uma cultura exportadora, no departamento de projeto, produção, despacho administrativo, financeiro, etc., é complicado. O departamento de exportação é visto como uma alienígena dentro da empresa. Então, esse, na minha opinião, é a maior dificuldade para exportar. A falta de cultura exportadora dentro da empresa. Então, a integração gerencial. Comercial, administração, projeto, produção, tem que trabalhar em simbiose, sincronizados. Pesquisa e desenvolvimento, compras, produção, logística, marketing, vendas. Tudo isso tem que estar sincronizado, senão cada um vai por si e a gente não vai conseguir ter um produto e principalmente uma empresa destinada a internacionalizar-se. Um outro conceito importante, nós confundimos muitas vezes capacidade de produção com capacidade exportadora. Não tem nada a ver. Infelizmente, também são décadas que no Brasil se fala. Mercado interno em crise. Solução, exportação. Está errado. Porque pode ser que você no mercado interno tenha uma determinada capacidade de produção, um determinado tipo de produto com determinadas normas, com uma determinada embalagem, com determinado tipo de pessoal, mas acontece que para você exportar pode ser que você tem que mudar uma série de coisas. Desde dar mais qualificação ao teu pessoal, até as dimensões do produto, até as normas, até a qualidade, até a embalagem, até a marca. Então, capacidade de produção não tem nada a ver com capacidade exportadora. Insisto, capacidade exportadora é a nossa atitude, obviamente, junto com os recursos para você enfrentar um mercado normalmente muito mais competitivo. Será que nós estamos vendendo ou estamos sendo comprados? Esse também vale a pena uma reflexão. Somos nós que estamos escolhendo a quem vender ou são eles que estão nos contatando? E muitas vezes a nossa exportação é passiva ou reativa, quer dizer, a gente espera que alguém nos manda uma consulta, a gente responde, pode ser que alguém nos manda um pedido e aí vai. Falta muitas vezes o gerenciamento da exportação. Nos limitamos a administrar pedidos ou administrar a exportação. Também foi feita uma pesquisa no Brasil sobre os entraves internos às empresas. E foi colocado disponibilidade de capital, qualificação dos responsáveis pelas exportações, capacidade produtiva insuficiente. Por último, foi colocado falta de profissionais especializados. Que pena, eu diria que esse seria o primeiro tema. Se nós não temos profissionais qualificados para gerenciar a nossa exportação, não vamos gerenciar, vamos administrar pedidos. Então, insisto no método PIMI. Uma informação atualizada, uma promoção agressiva e eficaz,
gerenciamento de mercado e não administração de pedido, e claro, uma empresa preparada para exportar. Então, informe-se sobre as diferenças culturais. Não faça publicidade em casa, a menos que você não seja um publicitário, você não seja um especialista em comunicação, mas se a gente investe tanto em produção, máquinas, pessoal, etc., vamos investir algo para divulgar a imagem da empresa. Às vezes a gente assiste alguns documentários ou alguns vídeos, publicidades que merecem até o Oscar da publicidade. Mas às vezes acontece que você acabou a publicidade e você se pergunta, mas qual era o produto? Quer dizer, foi tão bonita a coisa, mas não transmitiu exatamente qual o conteúdo, qual o produto que essa publicidade está vendendo. Então, com isso, talvez a tua agência de publicidade acaba ganhando o Oscar da publicidade, mas as tuas vendas não serão proporcionais. Obviamente a mensagem tem que ser clara e o cliente tem que saber quais são os benefícios que ele está obtendo através do teu produto. Então é um meio, não é um fim. Publicidade obviamente faz parte daquele mosaico de todas as ferramentas, propaganda, publicidade, catálogo, viagem ao exterior, feiras internacionais, website, etc. Então faz parte e tem que ser obviamente coerente desde o teu cartão de visita até o papel da empresa, tudo isso faz parte. Mudando a página, contratos. Logo, no texto vocês vão encontrar um link do International Chamber of Commerce, a Câmara de Comércio Internacional, que é um pouco uma sede importantíssima sobre temas de aspectos legais. No livro vocês encontram bastante páginas sobre contratos, modelos de contratos, que sugiro só considerar modelos, mas não copiar para jogar nos vários países, porque o contrato tem que ser feito na hora, com especialistas de aspectos legais. Então você vai encontrar condições gerais sobre os contratos, carta de intenção, letter of intent, na hora que você começa a trabalhar com alguém que talvez ainda você não quer fazer um contrato formal de agente ou de distribuidor, pode ser uma letra de intenção. Cuidado que em alguns países uma simples carta de intenção é considerado contrato. Condições de fornecimento para equipamento, condições gerais de venda, um típico contrato de agente. Então, tem vários exemplos, mas, por favor, são só exemplos para dar uma ideia de quais são as principais cláusulas que devem configurar um contrato. A nível de informações, utilize sempre os serviços de advogados especializados em legislação internacional. Não dá para fazer contrato pegando do internet ou copiando dos livros.